Olá, pessoal! Bem-vindos! Hoje nós vamos conhecer a história de dois heróis da fé que são simplesmente incríveis. Se preparem para uma aventura cheia de coragem e de um amor gigante por Deus. Mas antes de começar, uma pergunta para a gente pensar. O que será que transforma uma pessoa comum em um herói? Guarda essa pergunta aí, porque a gente vai descobrir a resposta com a história fantástica de dois santos de muito, muito tempo atrás. Então vamos lá! A nossa aventura começa há quase 2000 anos, numa cidade chamada Aquileia, que hoje em dia fica lá na Itália. Foi lá que viveram os nossos dois heróis da fé. E este aqui é o nosso primeiro herói, o Hilário, o bispo super corajoso de Aquileia. Ele era um líder de verdade, sabe? Alguém que guiava o seu povo e que todo mundo admirava. E o que um bispo faz exatamente? Pensa num pastor que, em vez de ovelhinhas, cuida com muito carinho das pessoas da sua comunidade. Ele ensina sobre a fé e ajuda todo mundo a ficar mais perto de Deus. E todo grande herói tem um amigo fiel, não é mesmo? Ao lado do Hilário estava sempre o Tassiano. Ele era diácono e ajudava o bispo em tudo, um verdadeiro parceiro de missão. E ser diácono significa estar sempre pronto para servir. Eles ajudam na igreja e se dedicam a fazer o bem, espalhando a caridade e o amor por onde passam. Muito legal, né? Acontece que, naquela época, ser amigo de Jesus era bem perigoso. Hilário e Tassiano viveram num tempo em que os cristãos eram muito perseguidos. Para se ter uma ideia, lá no ano de 284, o imperador romano mandou prender todos os cristãos. Imagina só, isso faz a história dos nossos heróis ser ainda mais emocionante. E essa perseguição toda começou porque um sacerdote pagão, um tal de Monofantos, convenceu o prefeito da cidade, o Berônio, a prender os líderes dos cristãos. Eles achavam que a fé em Jesus era uma ameaça. E foi aí que chegou o grande teste. Aquele momento em que a coragem de Hilário e Tassiano seria colocada à prova de verdade. Quando foram presos, Hilário e Tassiano receberam uma escolha terrível. Ou eles abandonavam a fé em Jesus para adorar deuses falsos, ou teriam que enfrentar o pior castigo de todos. Mas o Hilário, cheio de fé e coragem, respondeu na hora. Ele disse que aqueles ídolos não eram nada. Mostrou que o amor dele por Deus era muito, mas muito maior que qualquer medo. Uau! E essa escolha tão corajosa levou eles ao sacrifício final. E foi isso que os transformou em testemunhas de Cristo para toda a eternidade. E sabe o que é um mártir? É como se fosse um super-herói do céu. É alguém que dá o maior testemunho de fé que existe, escolhendo Deus, mesmo que isso custe a própria vida. E foi por se recusarem a trair esse amor tão grande por Deus que tanto Hilário quanto Tassiano se tornaram mártires. Eles foram fiéis até o último segundo. Mas olha, é super importante a gente entender uma coisa. O sacrifício deles não foi uma derrota, de jeito nenhum. Foi uma vitória gloriosa que garantiu um lugar especial no céu e deixou pra gente um exemplo de fé que nunca vai se apagar. E a história deles não terminou ali não, pelo contrário. A luz do exemplo que eles deixaram, essa luz continua brilhando até os dias de hoje. As suas relíquias, que são como tesouros sagrados, foram guardadas com muito amor e carinho ao longo dos séculos. Isso mostra o quanto o povo amava e se lembrava deles. E por isso, todo ano, no dia 16 de março, a gente celebra o Dia de Santos Hilariano e Tassiano. É um dia para a gente lembrar da coragem deles e pedir a sua ajuda lá do céu. Eles são tão importantes que se tornaram os padroeiros, ou seja, os protetores especiais da cidade de Gorizia, lá na Itália. Tem até uma catedral linda construída só para eles. E o que a gente aprende com essa história toda? Que a fé de verdade nos dá uma super coragem. Que o amor de Deus é a nossa maior força. E que os santos são nossos amigos no céu, sempre torcendo e rezando pela gente. E tudo isso nos faz pensar, como será que o exemplo incrível de fé do Hilário e do Tassiano pode nos inspirar a sermos mais corajosos, a sermos pequenos heróis nas coisas do nosso dia a dia? Vamos terminar fazendo um pedido juntos, com o coração. Santos Hilário e Tassiano, rogai por nós. Muito obrigado por acompanhar essa história com a gente. Se você também se inspirou, já sabe o que fazer, né? Deixe o seu curtir, compartilhe com todo mundo e, claro, se inscreva no canal Catequista Felipe Lucas para ver mais histórias de fé como essa. Até a próxima!